Olá pessoal, eu sou a Pamela, mais conhecida como a Pam, e aqui no nosso canal você vai ver de tudo mesmo. Aqui você vai ver histórias, dicas de Instagram, várias lives com conteúdos exclusivos para vocês, dica dia a dia, tudo um pouquinho, porque é assim a vida de uma mãe, né? Tem de tudo um pouco. E hoje eu vou compartilhar com vocês uma história bem legal, mas antes não se esquece de se inscrever no nosso canal, já deixa o seu joinha aqui e ativa as notificações, né, gente? Porque isso ajuda demais aqui a Pam. Então vamos lá para a história de hoje. Oi, gente, como eu morro de medo de contar essa história. Ai. Mas eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu contar. Eu acho que eu tinha uma média de 12 anos, tá? Eu já passei por algumas, como é que eu posso dizer? Experiências paranormais na minha vida, tá, gente? E assim, essa eu posso dizer que foi a segunda, assim, mais, sabe, gente, tenebrosa, porque eu passei por uma primeira, que depois eu vou contar pra vocês. Então vamos começar por essa segunda. Quando eu tinha, assim, uma média de 12 anos, tá, gente? Uma média de 12 anos, a minha mãe entrou em uma depressão profunda. Mas era uma depressão tão profunda, gente, que ela não se alimentava mais direito. Nessa época, assim, sabe, isso era doença muito de rico, existia muito preconceito e tudo mais, e assim, o tratamento era realmente muito complicado nessa época. Então, assim, toda a família, né, resolveu dar apoio à minha mãe e tudo mais, e ela continuou cuidando dos filhos, ou seja, eu e meu irmão só na época. Um minuto que o Marco Antônio tá chorando. Vida de mãe, né, gente, não tem muito o que fazer. O filho chora e a gente para tudo pra cuidar, né? Então agora que ele se acalmou, vamos continuar a nossa história. Então assim, a depressão profunda da minha mãe foi tão grande, tá, gente, que ela não se alimentava, ela não comia, ela não via graça pra viver e tal. E assim, ela começou a ter muito mesmo apoio, tá, religioso, tá? Independente de qual fosse a religião, ela começou a ter muito apoio religioso e começaram várias pessoas a frequentar a nossa casa, né? Dizendo que aquilo não era uma doença, como é que eu posso dizer, física, né? Era uma doença espiritual e começou a ter várias orações e preces e tudo mais para que minha mãe fosse liberta daquela opressão demoníaca, que era isso que as pessoas intitulavam naquela época, que a minha mãe estava oprimida por algum tipo de demônio. O que aconteceu, gente? Eu não sei se isso tem um fundo de verdade, se não tem, mas eu sei o que eu vi. E, nossa, vamos lá. Então, uma certa noite, né, minha mãe não tinha mais condições de morar só com os dois filhos, eu e meu irmão, né, eu tinha uns 12, né, no máximo, salvo me engano, e eu tinha um irmão que era 3 anos mais novo do que eu, que ele tem uns 8 para 9 anos, assim, mais ou menos, pronto. E por não ter mais condições de morar só, a minha família pediu para uma tia nossa, né, ir morar com a gente, que também tinha 2 filhos, na época, ou era 3, e ela foi morar na mesma casa que a gente para poder dar assistência à minha mãe, cuidar, né, dar mais atenção para mim e meu irmão, que estávamos realmente abandonados, porque a minha mãe não tinha condições, ela não fazia comida, ela não fazia almoço, ela não se preocupava em comer, ela só achava que ia morrer, que todo mundo ia morrer com ela, tá? Então, o que aconteceu? Nessa noite, né, fomos todo mundo dormir e por conta desse problema da minha mãe, juntou todo mundo, né, num quarto só, um quarto grande, e colocamos lá colchão e tudo mais para poder dar maior atenção e dormia todo mundo junto. De repente, a minha mãe se senta na cama e... Nossa, meu Deus, me dá um medo falar disso, mas vamos lá. Ela se senta na cama e ela faz assim, o nome da minha tia era Luzenilda, tá? Mas todo mundo chamava ela de moça, tia moça. Então, a minha mãe sentou na cama e disse assim, moça, ô moça, tu estás vendo, moça? E assim, eu sempre tive o sono muito leve, então antes da minha tia acordar, quem acordou foi eu. E eu sentei na cama assim e não olhei para o que minha mãe estava olhando, eu olhei para ela e disse assim, tudo escuro, gente,
tudo escuro. E eu olhei assim pra minha mãe, meu Deus, eu chego, tô toda arrepiada. Ai, Senhor. Eu olhei assim pra minha mãe, me dá um medo nervoso. E disse assim, mãe, o que é? O que é que a senhora tá vendo, mãe? E ela disse, minha filha, olha ali, gente. Meu Deus, quando eu olhei assim, eu cheguei a regalei os olhos, como é que eu podia estar vendo aquilo? E além de eu estar vendo aquilo no escuro, sabe? Era um formato de uma besta gigante, muito alta, tá, gente? Ela tinha um corpo de um jumento, assim, sabe? As patas de cavalo, mas tinha duas pernas, mas tinha as patas de cavalo. Era muito alto, sujo, sabe? Como se tivesse melado todo de lama, sabe? Os olhos brilhavam, assim, feito fogo. Nossa, e tipo assim, colocava tipo fumaça, sabe? Pela boca, assim. E eu pedi a Deus que aquilo sumisse da minha frente. Eu fiquei assim em choque. A minha mãe ainda conseguia falar, eu já não conseguia mais falar nada. E a minha mãe, moça, socorre a gente. E eu olhando assim fixo para aquela coisa, e aquela coisa não sumia. Ela tava ali em pé, perto da gente, em pé, no escuro. E aquele coisa suja, saindo fumaça, os olhos brilhando feito fogo. E eu, meu Deus do céu, me socorre em pensamento, morrendo de medo. Muito, muito, muito medo. E eu sei que minha tia na hora levantou também e perguntou o que é que estava acontecendo. E minha mãe em choque, olhando para aquela coisa. Quando assim, de repente aquela coisa vum, saiu pela porta da cozinha. Só que detalhe, gente, quando saiu pela porta da cozinha, a pancada foi tão forte, que quebrou a porta. Vocês sabem o que é isso? Quebrar a porta. Foi uma coisa realmente maligna, demoníaca. Quebrou a porta. E aí, quando quebrou a porta, o meu primo, que é o que estava filho da minha tia, levantou e acendeu a luz. O que tá acontecendo aqui? Porque ele era, acho que ele tinha o quê? Uns 15 anos nessa época, já era um rapazinho. Levantou, acendeu a luz. O que tá acontecendo aqui? E tava todo mundo em choque. A minha tia não tinha visto. Tava sem entender nada. Eu e minha mãe branca, pálida, se tremendo. Gente, as lágrimas escorriam pelo meu rosto de medo sem parar. E a gente em choque e a batida da porta. O meu primo, ele pensou que era um ladrão. Na hora ele correu atrás pra cozinha pra ver o que tava acontecendo. E o detalhe, gente, quando a gente foi todo mundo atrás, no quintal, que a minha casa tinha um quintal bem amplo, com plantas e tudo mais, sabe? Com bastante terra. Tinha marcas de cachorro e pegadas de cavalo, sabe? Aquelas pegadas assim, tipo de cavalo, sabe? Pronto. Gente, foi um choque para a família, foi um choque, porque realmente nesse dia a gente viu a cara do demônio, a gente viu o mal mesmo dentro da nossa casa. Depois disso a gente começou, né, numa corrente mais de oração e foram várias pessoas para minha casa também ajudar nessa corrente. E graças a Deus, né, independente de ter sido realmente uma doença psicológica ou espiritual que a minha mãe teve, graças a Deus ela se libertou. E mais nunca a gente viu aquela aparição demoníaca na nossa casa, nem na nossa frente. Graças a Deus. Essa foi a primeira experiência que eu tive. A primeira não, é a primeira, né? Mas a menos dramática. Mas a outra próxima eu conto depois a vocês. Não se esquece de se inscrever no nosso canal para sempre saber aqui das histórias da Pam, das dicas da Pam, de tudo que acontece aqui na vida da Pam, tá certo? Se inscreve nos nossos canais, ativa aqui o sininho para sempre ser notificado das nossas postagens, dos nossos vídeos e deixa aqui o seu like e o seu comentário. Se você já passou por uma experiência assim, me conta aqui nos comentários.